Gravando. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma web aula do nosso canal, do Telesaúde Mato Grosso. E hoje nós temos como tema a web aula Financiamento do SUS. A nossa palestrante convidada é a Lucinéia Soares. Seja bem-vinda, professora Lucinéia. Podemos dar início. Boa tarde a todos. Sinceramente é uma experiência nova, diferente, mas assim, de muita credibilidade, porque a gente sabe que Mato Grosso é um estado enorme, então a gente precisa buscar novas formas de chegar a todos os municípios, a todos os profissionais de saúde, qualificando, formando. Então, com certeza, esse mecanismo, esse canal é uma possibilidade dessa aproximação. Tomara que seja uma boa experiência e aí a gente consiga ampliar. Eu sempre quis, inclusive é meu projeto de intervenção, a questão do orçamento público e do planejamento, de repente pode estar pensando já nas web aulas com essa temática. O financiamento ele é uma parte desse processo, e logo em seguida a gente vem para a execução desse financiamento, que é a despesa, então, que é a parte do orçamento público que nasce do planejamento. Então, acho que é o início de uma boa conversa aqui nessa área da gestão do SUS, propriamente dito, e que a gente percebe que há uma certa dificuldade. Bom, então a gente vai falar um pouco sobre o financiamento do SUS, assim como a política, ela é uma questão de muita discussão, de muito debate. Então, estava ouvindo agora? Melhorou agora? Obrigada. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o financiamento do SUS, lembrando que, assim como a política, ele tem uma história de um contexto, principalmente de luta. Há um debate no SUS, que é se o SUS ele realmente algum dia foi financiado para que a gente conseguisse ter uma política equânime, universal, integral. E tem uma outra linha que discute muito se o financiamento, se não é só o financiamento do problema, mas também a questão da gestão. Eu, particularmente, acredito que é o financiamento. Infelizmente, o sistema, desde o seu nascimento, ele não foi financiado de fato para que os princípios e as diretrizes fossem alcançados. A gente vai conversando sobre isso no decorrer dos slides. Se eu estiver falando muito rápido, porque o Cuiabana começa a falar, não para mais. Aí vocês vão falando com a Márcia e a gente vai tentando melhorar essa relação dessa primeira experiência. A colega já colocou que o áudio está cortando. Fala? Bom, quando a Eliane me convidou para fazer a fala sobre financiamento, eu sempre digo que falar sobre financiamento e sobre o SUS, a gente precisa ter um posicionamento muito mais do que técnico, a gente precisa ter um posicionamento político. Então, não há como falar de financiamento de políticas públicas sem citar ou fazer duas reflexões. A questão do pacto federativo e a questão do sistema tributário brasileiro. Porque essas duas vertentes, elas impactam diretamente sobre esse financiamento. Então, quando a gente fala pacto federativo, que é, nesse caso, a distribuição dos recursos que são arrecadados pela União. O processo histórico do financiamento das políticas, a partir de 88, seria que o processo de arrecadação tributária desse Fundo Nacional seria feito pelos municípios, pelos estados e pela União, já que foi firmado um pacto entre os três entes. Entretanto, houveram modificações da 88 até os dias atuais que centralizaram novamente esse recurso para a União. E isso tornou-se, fez com que os estados e os municípios continuassem com a característica, antes da 88, principalmente na ditadura militar, de ser um mero executor de projetos e programas nacionais. Então, para a gente ter uma ideia do que o Brasil arrecada, do que o Fundo Nacional arrecada de recursos, 26%, 28% vão para os municípios, para os estados, e de 16% a 12% vão para os municípios. Então, a distribuição
da arrecadação ainda está muito centralizada na União, na União e aí a repartição nos ministérios. Então, até que ponto a gente vai realmente discutir financiamento sem discutir o federativo? Como que estão os municípios, principalmente os municípios, né, onde a maioria das responsabilidades, a partir de 88, foi transmitida para eles, mas a parte da arrecadação, não. Então, até que né, essa centralização impacta de fato nesse financiamento. É uma questão a ser discutida e a gente precisa ampliar esse debate. Eu acho que a gente tem que ter um posicionamento muito mais do que reforma política, mas também uma discussão sobre esse pacto. E aí levar, né, os nossos congressistas se realmente, né, o que nós temos hoje atende às políticas públicas. A outra vertente para falar sobre financiamento, é o sistema tributário brasileiro. No Brasil, o sistema tributário brasileiro é extremamente regressivo. O que isso significa? Que basicamente o que o Estado arrecada tem como base o consumo e não a renda ou a propriedade. Na verdade, propriedade, felizmente, quase nada. Então, quem financia as políticas públicas hoje são são as classes que recebem no máximo até 4 salários mínimos. Isso comprovado pela Confederação dos Auditores da Receita Federal. Então, isso que a gente trata nas análises é que é um sistema que trata desiguais, aí eu peço para vocês fazerem uma correção, que é tratando desiguais de forma igual. Né? Então, isso significa o quê? Eu sempre dou esse exemplo que a gente fica mais fácil para a gente mensurar. Eu estou num supermercado e aí, no mesmo corredor tem eu e tem uma senhora e a gente vai comprar o mesmo pó de café, por exemplo. A taxa sobre o consumo desse pó de café é 17%, né, o ICMS, que é o nosso maior imposto sobre a arrecadação, principalmente nos estados. Só que eu recebo R$11.000 e a senhora recebe R$745, ou um salário mínimo. Para quem pesa mais esses 17% do ICMS? Para mim ou para ela? Então, será para ela. Proporcionalmente, esse dinheiro que é arrecadado vai fazer muito mais falta para ela ao final do mês do que para mim. Então, um sistema tributário que tem como base o consumo vai fazer com que haja maior concentração de renda e não distribuição de renda. Então, essa população ela é atingida 2 vezes. Pela arrecadação, porque é ela que financia proporcionalmente o fundo público, e ao não receber os serviços públicos por falta do financiamento, ela também é impactada. Então, é preciso também, era uma das bandeiras da maioria dos candidatos, a questão da reforma tributária, porque ela impacta diretamente no financiamento dessas políticas. É preciso ampliar a receita do Estado e aí não se pode mais fazer isso por meio do aumento nas taxações em cima do consumo, mas começar a discutir outros mecanismos, como a taxação das grandes fortunas, a questão da renda, não só aquela que é garantida, no nosso caso, que são os servidores. Então, essas duas áreas, Pacto Federativo e sistema tributário, são dimensões que a gente precisa considerar porque impactam diretamente no financiamento das políticas públicas e, consequentemente, no Sistema Único de Saúde. Bom, agora falando mais especificamente sobre o financiamento do SUS, ele nasce a partir da nossa Constituição de 88, a partir do artigo 195, mas ele também aparece em outros, onde ele traz um novo conceito para o Brasil, que é o conceito da Seguridade Social. Então, a Seguridade Social, ela compreende 3 políticas públicas, a saúde, a assistência social e a previdência. E isso é um conceito que a gente acha que todo mundo sabe, mas esses dias a gente conversando com uma colega e ela falou que, ela falando sobre a classificação da saúde, dentro do orçamento, ela disse que era fiscal. Aí eu falei, não, a classificação da saúde é a Seguridade Social. Nós fazemos parte dessa nova conceituação que distingue, que dá razão à questão da cidadania. E esse conceito, ele ampliou consideravelmente a rede de proteção social. Então, a partir de 88, nós temos aí o financiamento do SUS, e aí houve uma ampliação
desse financiamento, incluindo contribuições, né, impostos e contribuições também específicas para a saúde. É lógico que a gente, infelizmente, né, a 88 foi o grande marco na ampliação de direitos, principalmente dos direitos sociais. Mas as políticas que vieram a partir de 88, infelizmente, não fizeram com que essa rede, ou com toda essa política, se efetivasse de fato. Nós andamos, melhoramos bastante, mas ainda estamos num processo ainda de construção e de consolidação. E o financiamento entrou aí nessa turma. Então, a gente tem, a partir de 88, o financiamento sendo definido pelo artigo 195, principalmente em virtude dessa implantação, ou dessa novidade que foi o conceito de seguridade social. Aí a gente apresenta uma linha do tempo, né, das principais normativas que falam sobre o financiamento do SUS, e a gente começa pelas duas leis orgânicas, né, do sistema, que é a 8080 e a 8142. Então, na 8080, ela tem um capítulo que especificamente fala do financiamento, né? No seu artigo 31, ficou definido qual seria a origem desse recurso. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único, né, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários para a sua realização, que a princípio seria 30% desse orçamento total, mas que infelizmente não se efetivou em momento nenhum da história. Esse recurso ele nunca foi repassado para o Sistema Único. Houve várias modificações na legislação que não foi possível realmente, não foi possível que esse financiamento ocorresse de fato. Né, os entendimentos juristas depois, que esse recurso era só para a Previdência, não caberia para a saúde, nem para a assistência, muito menos, fez com que as legislações os entendimentos fossem alterados e, de fato, esse financiamento não ocorreu. A 8.142, ela também apresentou, entre outras coisas, muito mais como seria a operacionalização desse recurso, as transferências intergovernamentais, como é que isso ia ocorrer entre o Fundo Nacional e o Fundo Estaduais e Municipais de Saúde. A 8.142, ela teve, com o Collor, aproximadamente 25 vetos. Esses vetos estavam diretamente relacionados ao financiamento e à participação o controle social, a participação popular dentro do sistema. Então, a lei 8080 traz, né, como se o financiamento iria ocorrer, e a 8.142, do que não foi vetado, iria trabalhar principalmente com a questão da operacionalização disso, como ia ocorrer essa transferência, financiamento tripartite entre a União, Estados e município. Então, esse processo de financiamento do SUS, ela vem o tempo inteiro sofrendo embate. Se a Constituição deixou claro como isso ia ocorrer, o que veio posterior a ela não se efetivou de fato. Então, a gente perdeu receita, né, que a princípio estava lá determinada, mas aí a gente recebeu receita e depois a gente foi perdendo essas receitas. Então, algumas contribuições, por exemplo, sobre salário, foram tiradas do SUS, porque entendia-se que ela tinha que financiar a Previdência. Então, nesse caminhar, a gente deixou de receber essas receitas que estavam, a princípio, definidas na Constituição. Em 1996, foi aprovado pelo Congresso a CPMF, que apesar da gente não gostar muito, né, é um imposto que trabalha, que tem incidência sobre a renda. Então, pagava-se quem recebia mais, quem movimentava mais. Então, é um dos tributos que a gente diz que é um tributo progressivo, ou seja, ele aumenta a partir do aumento ou da renda ou do patrimônio, diferente do regressivo, que é aquele que não distingue renda, né, sobre o consumo. Então, independente se você tem X de receita de renda ou não, ele te tributa da mesma forma. Então, em 1996, a instituição da CPMF, e o objetivo dessa contribuição seria o financiamento do SUS. Só que, novamente, há uma ação por parte, né, principalmente do Poder Executivo, do governo, que é uma instituição de um mecanismo que a gente chama de DRU, que é a desvinculação da receita da União,
que desvinculou desse recurso, né, aproximadamente mais de 20%, que foi destinado para outras áreas, né, basicamente pagamento da dívida, e foi retirado da área da saúde. Então, era um financiamento que, novamente, a gente deixou de receber em virtude do entendimento, principalmente da equipe econômica. Em 2000, nós temos aí o grande marco do financiamento do SUS, que é a emenda constitucional número 29, que eu acho que é o grande divisor de águas para, né, de fato, que a gente tenha maior clareza sobre como esse financiamento de fato iria ocorrer. Porque a Constituição trouxe, mas ela, nas transitórias, que é essa questão do 30%, ela não ocorreu. E depois a gente teve paliativos, né, que foram tentando dar sustentação a esse sistema, por parte do financiamento, mas também que não foram efetivos. Então, em 2000, nós temos a aprovação da emenda constitucional 29, né, ou seja, é uma norma que entra dentro da Constituição, por isso que ela está, né, como se estivesse ali, vou dizer remendando, mas estivesse incluindo na Constituição essa maior clareza do que como ocorreria esse financiamento. Então, a emenda constitucional, ela determina um percentual a ser aplicado por cada um dos entes. Entretanto, a União novamente fica fora dessa divisão, né, dessa determinação de um percentual. Para a União fica a questão do que foi empenhado no ano anterior, mais no mínimo a variação nominal do PIB. Para os estados, 12%, e para os municípios, 15%. 12% em cima de determinados impostos para os estados e 15% em cima de alguns impostos por parte dos municípios. E aí a União ficou com essa referência apenas do que havia sido empenhado, mais a variação nominal do PIB. A emenda constitucional 29, em 2000, até a gente chegar em 2012, que foi a aprovação da Lei 141, porque toda a parte da Constituição, ela precisa ter algo que regulamente. Então, o SUS, a saúde é um dever do Estado, o direito do cidadão. Então, tá, ok, isso está na Constituição. Mas como que isso vai ocorrer? Então, precisa ter uma lei que regulamente isso. A regulamentação da emenda constitucional 29 só de fato foi ocorrer em 2012. Nesse período, nós temos um grande vazio de conceitos ou de definições. O que é, de fato, ações e serviços de saúde? Né? Limpar um córrego para evitar, por exemplo, a questão da dengue é uma ação de serviço de saúde? Alimentação escolar é uma ação de serviço de saúde? Então, a gente tinha muitas questões que estavam em aberto e ficava a cargo, por exemplo, do entendimento do Tribunal de Contas, do Estado, né, ou por parte do próprio gestor ou do município, porque não havia clareza do que seriam essas ações de serviço de saúde. Então, infelizmente, a gente teve grandes perdas aí da receita em virtude desse vazio aí da regulamentação. Um exemplo para o Estado de Mato Grosso, para a Secretaria de Estado de Saúde, é que em 2012, em 2003, o governo, né, Brairo Maggi, consultou o Tribunal de Contas se o imposto de renda retido na fonte, que é um dos itens que compõem a receita do Estado, ele perguntou para o Tribunal de Contas que, né, para o Executivo, isso era apenas uma escrituração contábil, que não havia entrada de recurso dentro do Estado. E aí o Tribunal de Contas, né, que tem, infelizmente, aí um olhar sobre essa questão da vinculação, ele considerou positiva a consulta e entendeu que o imposto de renda era apenas uma escrituração contábil, que não havia recursos novos entrando. Então, a gente, a partir de 2013, a Secretaria de Estado de Saúde deixou de receber os 12% do imposto de renda até 2010. Então, isso dá mais ou menos 30 milhões ano, né? Então, você imagina aí, 2003 até 2010 são 7 anos, vezes 3, vezes 30, né, que é em média a projeção para o ano. Então, a gente tem aí um valor considerável de perda da receita para a Secretaria de Estado de Saúde em virtude do entendimento do gestor. Então, esse lapso aí de tempo, infelizmente, trouxe alguns prejuízos para o financiamento também do SUS e aí a efetivação da política. Mas, em 2012, nós temos aí a aprovação
da Lei 141, que regulamenta a emenda constitucional 29. Estou perguntando, vai estar tudo. Vai tirar? E aí, em 2012, nós temos a aprovação da 141, que regulamenta essa emenda constitucional 29. Então, aí ela traz mais claramente, é uma lei extensa, né, se você pegar ela para ler, e aí ela coloca tudo lá dentro. O que são ações de serviço de saúde, quais são essas receitas, né? Para a aprovação dessa lei, houve uma grande discussão, uma movimentação por parte, né, da sociedade civil, para que ficasse claro lá a questão do valor do financiamento da União. Saísse da questão do PIB com a variação do empenhado, com a variação nominal do PIB, e fosse colocado um percentual, 10% sobre o PIB, 10% sobre a arrecadação total, como acontece com os estados e municípios. Infelizmente, no embate, né, político, a gente não houve esse avanço, e desligou aqui. Eu desliguei? Eu desliguei. Só um minutinho, tá? Ah, tá. É porque não mexeu. Pronto, voltamos. Então, e aí, nesse embate político, infelizmente, a gente, né, o SUS novamente deixou aí de ter claramente essa responsabilidade por parte da União no financiamento do sistema. Então, a 141, ela traz bastante esclarecimento, deixa claro o que são ações de serviço de saúde, né, traz a questão do planejamento, a necessidade dos planos municipais de saúde, estaduais, a prestação de conta por parte dos relatórios de gestão, né, a prestação de conta com relação ao quadrimestre. Então, é uma normativa pesada e que não traz só orientação sobre o financiamento, traz também mais outras orientações na área da gestão. Bom, então, a gente pode considerar, sim, que a emenda constitucional ela foi um grande avanço para o sistema, para o financiamento do SUS, e ela porque quem é gestor sabe que o quanto era difícil, né, antes de 2000, aí essa transição até 2004 do percentual, mas o quanto era difícil, né, chegar na Cefaz, chegar na Secretaria de Administração solicitando esse recurso, né, a gente fala com o pires na mão, dizendo, olha, eu preciso de tanto, eu preciso priorizar, eu preciso que a política seja atendida, principalmente se a gente for considerar as diretrizes e os princípios, né, da universalidade, da integralidade. Então, que financiamento é esse que realmente vai dar conta de atender desde a promoção da saúde até, né, a necessidade do acesso à recuperação? Então, a incerteza sobre o financiamento era uma grande fragilidade do sistema. Então, a emenda constitucional, a gente pode considerar, sim, que ela teve um grande avanço. Para Mato Grosso, foi nesse momento da emenda que, por exemplo, foi possível instituir o financiamento para atenção básica. Nós temos aí em 2001 a regulamentação por parte do decreto, o quanto o Estado iria financiar, né, as equipes de saúde da família, saúde bucal, PASCAR. Nós tivemos a transferência de recursos para uma rede de apoio à atenção básica, que a gente chama de micro-regionalização, né, que é a reabilitação, saúde mental, hemoterápico, tudo isso em virtude da ampliação do recurso que a Secretaria teve a partir da emenda constitucional 29. Então, ela foi um avanço. Outro ponto positivo da emenda foi essa ainda que não tinha muito claro, mas algumas situações já definidas na emenda também trouxeram um ponto positivo para o financiamento. Então, por exemplo, pagamento de aposentadoria e pensões não era despesa de ação e serviço. Ela teria que ser paga pelo sistema previdenciário do ente, ou do Estado, ou dos municípios, ou da União. Né? O que vale para o financiamento, para contar para o financiamento, é a despesa com o pessoal ativo. Então, até então, a gente pagava todas as despesas. A partir da emenda, não. Essa responsabilidade desse valor deveria ser repassado ao sistema previdenciário do Estado. Né? Traz também outras orientações, e aí a gente vê esse caminhar até a 141. Então, para a gente entender o que compõe, né, cada um desses percentuais que vão financiar o sistema.
Então, a partir já da 141 de 2012. A união será o valor empenhado no exercício anterior, acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal do PIB. Então, essa é a conta que tem que ser feita. O que a União, o Ministério da Saúde, o Fundo Nacional de Saúde empenhou? Olhar o PIB, a variação do PIB, e aí aplicar, no mínimo, aquele percentual. Agora, assim, qual é a fragilidade desse financiamento? Nós estamos, infelizmente, passando por um processo de recessão, né? Inclusive, há perspectiva aí de PIB negativo, mas a assistência à saúde, o Sistema Único, ele não, a necessidade não segue o crescimento econômico. Ele segue as necessidades sociais da população. E a gente vem de um longo ciclo, infelizmente, de pouco investimento na promoção à saúde. Então, nós temos uma população adoecida. Né? Em alguns casos, por exemplo, o crescimento econômico, né, e não desenvolvimento econômico, ele trouxe, em alguns casos, a piora desse estado. Porque a gente, por exemplo, Cuiabá é a capital mais obesa do Brasil. Então, a gente teve uma ampliação de acesso a maior quantidade de alimento, mas, infelizmente, não um alimento de qualidade. Aí você fala, mas se ele podia escolher, mas isso está atrelado à questão da educação. Então, qual é o nível educacional da população que vai fazer com distinguir, né, na hora da decisão sobre o seu consumo? Então, nesse caso, o crescimento, ele talvez não tenha gerado tantos pontos positivos com relação à questão da saúde. Então, como, né, que a gente vai passar de um ano para o outro com investimento que diz que vai variar de acordo com o PIB? Então, se nós somos uma economia em crescimento, ok. Agora, se nós não somos, e infelizmente o PIB do Brasil é um PIB que varia muito pouco. Em anos positivos, nunca foi além de 4. E agora, em uma situação de recessão que tende a se perpetuar por mais um ano, o ciclo econômico, né? É esse ano e mais um ano até a gente voltar novamente ao crescimento, significa que o financiamento do SUS vai ficar aí estagnado nesses 2 anos, né, com impacto até 3 anos. Só que as necessidades da população não vão. Então, a gente, inclusive, é um olhar inverso, né? Eu tenho um colega da assistência social que ele diz assim, ó, quando a economia vai mal, a minha rede de proteção social precisa se ampliar muito, porque toda a situação, toda a questão da vulnerabilidade vai se deslocar para essa rede de proteção social. Então, é a hora que o Estado precisa mais, né, que se invista mais nessa rede para atender essa parte da população que vai ficar à margem aí do mercado e da atividade econômica. Então, deveria ser o contrário, né? Em momentos de crise, a gente teria que ter uma ampliação no investimento dessas políticas sociais. Mas com o que está na lei é o que a gente tem. Então, a União vai aplicar o que foi empenhado no ano anterior, mais a variação nominal do PIB. Com relação às secretarias municipais de saúde, ela vai aplicar o percentual de no mínimo 12%. Infelizmente, o nosso mínimo virou teto, né? No caso dos estados. Infelizmente, a gente vai ver depois, com alguns dados, que não é o mesmo que acontece com os municípios. Então, nos estados, a receita, os 12% tem que sair, né? Do ICMS, então, o que arrecadou no mês, 12% do ICMS tem que ir para o Fundo Estadual de Saúde, 12% do IPVA, 12% do Imposto sobre Transmissão Causa-Morte, 12% do que o Estado recebe de FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, 12% do IPI, 12% da Lei Candir, que é a desoneração do imposto, né, da ICMS sobre produtos industrializados, 12% do imposto de renda, 12% da receita ativa de imposto. Então, mesmo se ele não pagar o ICMS, PVA, depois, quando ele for pagar, né, o contribuinte, 12% tem que vir para a saúde. 12% da receita ativa, 12% em cima das multas de juros e moras, menos o que a gente tem que transferir constitucionalmente para o município. Então, eu pego ICMS, tudo que eu arrecadar, 25% tem que ir para o município. Então, é 12% em cima da diferença, né? Menos do que foi repassado para os municípios. A mesma coisa para o IPVA, 50%, e IPI, 25%. Nessa quadra, a gente fez uma classificação
né, que tipo de tributo que é, então todos são impostos, e a gente fez uma leitura sobre a incidência, se direto ou indireto. Então, indireto é aquele que você paga utilizando um outro mecanismo, né? Então, eu compro um pacote de arroz. Eu não pago para o Estado, já diretamente. Eu pago para o proprietário, quem produziu aquele pacote de arroz, e ele vai transferir isso para o Estado, por meio da sua arrecadação. Então, é um imposto indireto. E tem o Chico Oliveira, que é um autor que trabalha muito com relação ao financiamento, ele diz que isso fez surgir um fetiche, que é o fetiche do imposto. O dono, né, da indústria que fabrica o arroz, ele cria a ideia que quem está pagando o imposto é ele. Mas, na verdade, quem está pagando o imposto somos nós. Ele só é um intermediário nesse processo de arrecadação. Então, quando a gente às vezes ouve alguns industriários, né, dizendo que a carga tributária no Brasil é muito alta, a gente paga muito imposto, é meio verdade isso, né? A gente sabe que quem realmente paga aquele imposto somos nós. Tudo está incluso no preço da mercadoria. E aí ele vai pegar esse recurso e vai transferir para o Estado. Né? Não é uma arrecadação que sai do bolso dele, sai do nosso. Por isso que a incidência de impostos sobre consumo, que a gente coloca ali, ele é regressivo. Porque independente se você ganha muito ou pouco, você paga a mesma coisa, todo mundo paga igual. E isso faz com que haja uma maior concentração de renda. Então, quem tem mais sempre vai pagar aquele X e vai continuar tendo mais. Quem tem menos vai pagar aquela mesma quantidade que o outro, quem ganha mais paga, e vai continuar tendo menos recursos para investir em outras áreas. E o imposto para incidência direta é aquele que eu pago diretamente. Então, por exemplo, IPVA. É um imposto direto, porque eu vou lá na Cefaz, retiro a guia e pago sobre um bem que é meu, que me possui, que eu possuo, no caso, o veículo. A mesma coisa o imposto de renda. Eu ganho X, eu vou pagar 27%, 0,5%, menos a dedução dos dependentes. Então, é um imposto direto. Sou eu, pessoa física, que estou indo lá pagar. Então, por isso que ele é progressivo, porque eu pago de acordo com o que eu possuo ou o que eu recebo. Então, se eu tenho muito, eu vou pagar muito, né? Que é a justiça tributária. Se eu tenho pouco, eu vou pagar pouco. E aí, as secretarias municipais de saúde, o percentual, né, a mesma lógica, só que os municípios, 15%. Então, ele vai pagar 15% em cima do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, 15% do IPTU, 15% sobre transmissão de bens intervivos, 15% sobre a Fundo de Participação do município, 15% sobre ITR, que é o Imposto Territorial Rural, 15% do que ele recebe da Lei Candir, que é a exonerações, 15% sobre o que ele recebe do Imposto de Renda, 15% das transferências que ele recebe do Estado, ICMS, PVA e IPI. E 15% sobre as multas de juros de todos esses impostos aí, que mesmo não sendo arrecadado na época, depois que ele for arrecadado, o município tem que fazer o cálculo e repassar também para os fundos municipais de saúde, né, os 15%. E é também o mínimo. Então, o município, né, qualquer um dos entes pode aplicar muito mais do que aquilo que está proposto. A gente já sabe, depois a gente vê, quem já manuseou, sabe que os municípios já estão fazendo isso naturalmente. Né? Eles não estão tendo nem a opção de aplicar o mínimo. A maioria dos municípios de Mato Grosso aplicam muito mais do que os 15%. E aí que vem a nossa discussão sobre o Pacto Federativo. Né? Então, é um grande recebedor de responsabilidades, e aí na distribuição do recurso é o que proporcionalmente está financiando mais o Sistema Único de Saúde hoje. Então, a gente pode dizer o seguinte, que apesar dos avanços, né, da emenda e da lei, né, foram avanços, deixaram claro, estabeleceram o percentual mínimo, mas ainda assim a gente ainda tem um longo caminho sobre o financiamento, principalmente com relação ao Fundo Nacional de Saúde, com relação à parte que compete à União nesse financiamento. Então, nós tivemos há um ano atrás, muito mais fortemente, o movimento Saúde Mais 10, né, que tentava alterar a Lei 141, vinculando 10% da receita corrente bruta da União para a saúde. Porque
todos os estudos que foram feitos, né, a partir da emenda constitucional 29, demonstra claramente um subfinanciamento ou uma redução na participação da União no financiamento do Sistema Único de Saúde. Então, houve uma ampliação dos estados, uma ampliação maior dos municípios e uma redução da União nesse financiamento. A lei, ela reafirma a questão do fundo municipal, né, e coloca ele agora como uma unidade orçamentária e unidade gestora. Então, há um movimento também para que os fundos realmente se tornem autônomos, né, gestores do seu recurso. A gente sabe que isso é uma relação complicada com as secretarias de Fazenda ou de administração, mas a gente percebe também uma movimentação, principalmente por parte dos controles externos, né, nessa efetivação dessa desvinculação. Então, hoje o Fundo de Saúde tem que ter seu CNPJ próprio, ele não pode usar mais o CNPJ da Prefeitura, o recurso é passado para aquele CNPJ, ele já tem uma classificação na Receita Federal agora como fundo, né? Foi criado pela Receita Federal essa classificação fundo público. Então, são mecanismos para forçar essa autonomia e essa gestão sobre o recurso, né? E aí os estados e os municípios precisam ir se adequando a isso, porque, infelizmente, assim, se a gente não cumpre, depois quem vai ter que responder somos nós, o controle externo, né? As CGUs, para os TCUs, para o TCE. Então, a gente precisa fazer um movimento dentro das secretarias para regulamentar isso e ganhando avançando com relação a essa autonomia sobre a gestão desses recursos. E uma outra parte da emenda também é a questão de trazer preferencialmente a modalidade, né, definir preferencialmente como modalidade de transferência de recurso ou fundo a fundo, ou seja, transferir do fundo de saúde para um outro fundo de saúde, né, saindo principalmente da questão de convênios, porque a grande discussão que se tinha é que a modalidade de convênio, infelizmente, trazia muita questão das articulações políticas. E isso dentro de um processo de financiamento que pense em tratar a questão da equidade era um fator negativo. Então, o fundo a fundo, por ele ter essa característica de ter que ser discutido em si, ser discutido em CIB, né? Trazer uma política maior. Então, como que a União vai financiar a questão da vigilância? Então, vamos para a CIT, vamos pactar para os 300, os 300 podem negociar, pode chegar a um consenso, não, isso aqui não serve, né? E aí, principalmente a partir do decreto de 2011, então, que as regiões são as regiões que devem definir suas necessidades. Então, o fundo a fundo, ele te dá essa transparência do que está sendo feito, o que está sendo pactuado, essa possibilidade de conversa e de pactuação. O que não acontece na modalidade do convênio, que é mais uma relação entre dois entes, né? Então, a lei, ela traz essa relação, principalmente com esse intuito de que o financiamento seja um tema de discussão para atender às necessidades da região e do Estado. Então, como é a composição do financiamento por ente federado? Né, a gente tem o que soma para mim dentro, o que eu tenho dentro da minha Secretaria Municipal de Saúde, eu tenho no meu Fundo Municipal de Saúde de recurso para a saúde, para o Sistema Único. Então, na União, o que ele tem são os recursos federais. Né? Ninguém transfere dinheiro para o Ministério da Saúde ou para o Fundo Nacional de Saúde. Ele fica lá, ele é a grande arrecadadora do Fundo Nacional, então ele pega todo esse recurso e vai fazer a distribuição aí, atendendo às políticas nacionais. Dentro da Secretaria Estadual de Saúde, quais são as nossas fontes de financiamento? São as transferências que ocorrem do Fundo Nacional de Saúde, que nós também somos financiados pelo Fundo Nacional de Saúde, da mesma forma que os municípios são, mais os recursos próprios, que é um mínimo 12%. Então, a gente tem, né, lá dentro do fundo essas duas fontes de recursos. Nós temos a 240, que é a arrecadação da vigilância sanitária, mas ela é um recurso, assim, dentro da totalidade, mínimo. Né? Então, de fato, hoje, os dois grandes pesos é a fonte do Fundo Nacional de Saúde, mais os 12% da Lei 141. E no Fundo Municipal de Saúde, ele terá 3 fontes de receita. O que ele recebe do Fundo Nacional de Saúde, mais o que ele recebe do Fundo Estadual de Saúde,
e mais o que ele aplica do recurso dele, que são no mínimo os 15%. Então, essas são as três fontes de receita que financiam o Fundo Municipal de Saúde. Então, a União transfere o recurso, o Estado também possui uma política, o Estado de Mato Grosso possui também uma política de financiamento, e assim, quando esse financiamento foi instituído, lá em 2000, né, o Estado de Mato Grosso foi um dos primeiros estados a financiar políticas públicas nos municípios. Né? Hoje a gente já tem mais estados fazendo isso. Mas ainda para alguns estados, ainda está sendo um processo de implantação desse financiamento estadual. E o que a gente arrecada, que a gente chama no estado de fonte 134, que é os 12%, né? E para os municípios, 15%. Então, essas são as três fontes, são como que é a composição do financiamento do SUS em cada uma das esferas, tá? Em cada um dos itens. E aí a gente tem aqui, a partir da Portaria 204/2007, por meio do Pacto pela Saúde em Defesa do SUS e de gestão, uma nova forma de se organizar essa transferência de recurso, né, esse financiamento. Até 2007, a União, ela institui o Fundo Nacional, o Ministério da Saúde, institui uma política nova. A formação vamos dar um exemplo. Vamos ampliar a rede de acesso via telesaúde à formação e qualificação. É uma política instituída pelo Ministério. Ele vai financiar essa política, porque ele não vai ser executor direto, né? Ele vai financiar os estados e os municípios para que essa política se implante de fato. Então, antes de 2007, ele abriu uma continha, né, para cada município e para cada estado, e transferia esse recurso. A partir de 2007, ele organiza essa transferência por meio de blocos. Então, a 204, ela dizia o seguinte, olha, a partir de agora, a União vai agrupar por bloco, né, todas essas políticas hoje que são financiadas. Então, o Ministério da Saúde, o Fundo Nacional, terá 6 grandes blocos de investimento, de transferência de recursos. E eles são, primeiro bloco, atenção primária, não primeiro bloco, não tem essa ordem, mas atenção primária, gestão do SUS, assistência farmacêutica, média e alta complexidade, vigilância em saúde e, por fim, bem depois ele colocou de investimento. Na do 204 foi 5, depois teve a portaria da política de investimento. Então, o Fundo Nacional, o Ministério da Saúde, agrupou. A 204, ele trazia outras possibilidades. Por exemplo, ele ia reduzir o número de contas, ia regulamentar a transferência que o município poderia, por exemplo. Ele fez todas as suas ações no plano municipal e sobrou um recurso no bloco da gestão do SUS. Ele, por exemplo, poderia pegar o recurso da gestão do SUS e mandar para a atenção primária. Né? Ele ia trazer também essa flexibilidade na hora da execução. Mas, infelizmente, algumas coisas não se efetivaram de fato, isso não foi regulamentado. Então, a gente ainda tem, né, muitas continhas, né, que a gente fala, caixinhas, e elas só estão agrupadas. Então, eu quero saber o que tem na vigilância em saúde. Então, você vai lá no bloco da vigilância em saúde, e ela está lá, vai aparecer todas as políticas que são financiadas nessa área. Na atenção primária, na gestão do SUS. Então, por exemplo, essa política da ampliação da rede de telesaúde. Ela, a princípio, iria para o bloco da gestão do SUS e qualquer município que quisesse consultar e soubesse, ia no bloco da gestão do SUS. Mas ainda está se abrindo uma continha para telesaúde. Né? E a proposta inicial do pacto era que não fosse assim, que ia ser para o bloco gestão do SUS. E aí o Ministério ia dizer, olha, eu preferencialmente gostaria que vocês priorizassem o telesaúde. E os estados e municípios, de acordo com a sua realidade, com as suas necessidades, iriam pactuar se esse recurso seria utilizado mesmo no telesaúde. Então, essa foi a primeira discussão lá atrás no pacto. Os municípios e os estados teriam essa autonomia na hora da gestão, desde que fosse naquele bloco. Mas, infelizmente, isso não se realizou assim de todo. Então, a gente ainda tem essa personificação das caixinhas. Então, vem um recurso para aquilo, tem que ser gastado naquilo. Então, a gente ainda tem pouca flexibilidade na execução por parte desse bloco.
ficou mais tranquilo porque a gente hoje trabalha com 6 grandes áreas. Então, qualquer discussão sobre financiamento, sobre planejamento, sobre orçamento, a gente, não, vamos para 6 grandes áreas, são esses que a gente fala hoje, são esses blocos, mas que realmente é como que as grandes funções hoje do sistema. Bom, e aí falando particularmente sobre o financiamento da atenção primária. A atenção primária, de acordo com toda a base legal, legislativa que a gente tem hoje, principalmente a partir do Pacto pela Saúde, ela é de responsabilidade, é um nível de atenção que é de responsabilidade do município. Isso é, dos 3, eu acho que é o que está mais certo, assim, não é fixo. Todos os municípios se tornaram pleno, né, a partir do Pacto pela Saúde, na atenção primária. Então, é de responsabilidade do município. Mas o SUS, ele é tripartite em tudo, principalmente no financiamento. Então, o financiamento ele tem que ocorrer pelos 3 entes. Fundo Nacional de Saúde, Fundo Estadual de Saúde e Fundo Municipal de Saúde. Então, ele é responsabilidade do município, mas esses entes são corresponsáveis nesse financiamento. No governo federal, esse financiamento ele ocorre por meio do bloco da atenção primária e parte dele também ocorre no bloco de investimento. Então, o município quer ampliar o seu investimento, ampliar a rede física das equipes de saúde da família e saúde bucal. Então, ele destina um recurso via fundo a fundo para o município no bloco de investimento. Então, a gente sabe que ali ou é obra, ou é reforma, ou é equipamento. Não tem uma ação de custeio, né? Só mesmo a parte física e estrutural, o aumento da despesa de capital para aquele município. E aí o Fundo Nacional ele vai abrir uma conta específica, né, para o Fundo Municipal de Saúde para executar essa ação. Então a gente ainda tem essa quem abre é o Fundo Nacional de Saúde. Então, por exemplo, no âmbito do Estado, a gente tem uma discussão muito grande que você faz. Olha, mas vocês têm 300 contas, não tem como fechar? Não tem como fechar. Essa é uma ação junta com o Ministério da Saúde. Para a gente fechar, a gente tem que ter executado o plano que deu origem àquele recurso, né? Ou a pactuação, ou a portaria, e aí se teve sobra de recurso, fazer a devolução, ou transferir para uma outra instituição, para uma outra política, para depois encerrar a conta. Isso não é uma coisa que a gente tem total autonomia sobre ela, né? A gente precisa fazer isso em conjunto com o Ministério, com o Fundo Nacional. Porque quando vem uma auditoria, CGU, Auditoria Geral do DENASUS, por exemplo, eles vão direto na conta. Em qualquer alteração nela, precisa ser de comum acordo com o Fundo Nacional. E esses recursos, eles devem ser gastos, né, em ações da atenção primária, e aí eles seguem 2 orientações na lei da Política Nacional da Atenção Primária. O que está na lista do RENASSES, né, que é uma lista que contém as ações e serviços de saúde disponíveis à população, né, seguindo as diretrizes e princípios do SUS. Então, o município, quando ele vai fazer o planejamento dele lá, ele recebeu um recurso para atenção primária, ele precisa olhar nessa lista e saber o que ele está pensando, se é considerado como ação de atenção básica ou primária. Ele pode pensar numa estratégia, pode ter um objetivo, mas é bom ele se referenciar a essa lista, para que depois ele não tenha problema na hora da prestação de contas, né, no relatório de gestão anual. E o Plano Municipal de Saúde. Então, ele precisa saber se aquela ação que o Ministério da Saúde está propondo, se ele está incluso no Plano Municipal de Saúde. Não está. É uma política nova, o Ministério está instituindo agora, então é bom pegar o plano de saúde, rever, saber se realmente é uma necessidade do município, aquele financiamento, aquela política naquele momento. Eu sei que recurso faz falta sempre, mas se o Ministério está destinando recurso, ele destina para o Brasil inteiro. Então, cada território tem a sua especificidade, tem as suas características, tem a sua capacidade de gestão, né? Se depois ele vai conseguir continuar financiando essa política. Então, é preciso fazer uma análise bem criteriosa dessa disponibilidade e se depois ele vai, né, se de fato atende às necessidades da sua população. Então, por isso que ele precisa olhar as 2 coisas, o que está no RENASSE, se é uma ação ou serviço de atenção primária, e se ele está contemplado no Plano Municipal de Saúde, ou se é uma necessidade do seu município.
E aí, esse financiamento, ele é, né, como que é feito essa definição do quanto que o Fundo Nacional vai passar para os municípios para o bloco da atenção primária. Então, a lei, né, a Política Nacional de Atenção Primária, ela traz alguns critérios que o Ministério da Saúde observou na hora da definição desse valor. Então, o primeiro deles é recurso per capita, que a gente fala que é o teto fixo. Ou seja, pega o valor X por habitante e multiplica pela quantidade que esse município possui. Então, tem 10 mil habitantes, vezes R$22 ano, X a ser repassado para o município. É o primeiro critério de repartição desse recurso, de divisão desse recurso por parte do Ministério. O segundo são recursos que atendem a projetos específicos, né? E aí ele dá um exemplo aqui das compensações por especificidades regionais. Programa de requalificação das unidades básicas, recursos de investimento, estruturação e recursos de implantação, de estruturação na implantação. Então, é tudo aquilo que o Ministério quer implantar, quer fazer com que aconteça dentro do território nacional e ele disponibiliza um recurso para cada município para ele fazer essa análise. Então, aí vai ser um recurso destinado para aquela ação e provavelmente ela tem início, meio e fim. Se ela não é um projeto, é uma atividade, tem uma continuidade, ele deve dar uma sequência nesse financiamento. Mas é sempre bom observar, né, o tempo de duração desse financiamento. O outro item é recursos de investimento, que é o direto para a ação. Então, vamos ampliar, vamos melhorar a estrutura física das unidades básicas de saúde. Então, a União vai destinar R$1 bilhão para essa despesa. Então, entra para a parte de recursos de investimento. Ele vai destinar, como ele faz essa divisão, aí eu já assisti em algumas CIBs, né, ele abre e aí os municípios vão encaminhando os projetos. Então, cada portaria de financiamento traz um recurso para, né, uma forma de divisão desses recursos e de atendimento de prioridades. Então, o gestor precisa estar atento aí, né? A gente tinha uma colega que tinha um hábito, todo dia ela lia o Diário Oficial da União para saber se tinha alguma portaria ou consultava, porque é uma forma de comunicação do que o Estado está disponibilizando, né, o que a União está disponibilizando de investimento para o SUS. Então, é um meio de consulta e aí você vai, né, buscando o que melhor atende a sua população. E recursos destinados à implantação de estratégias e programas prioritários, né? E aí, recursos específicos para os municípios implantarem saúde da família, saúde bucal, agentes comunitários, os NAFs, consultório de rua. Então, esse quarto critério, ele já é quase que uma política nacional. Então, a gente sabe que hoje o teto variável, que a gente vai ver depois, ele traz o investimento, né, que o Estado faz, que o Fundo Nacional faz, para manter o que hoje é o modelo de atenção primária. Da atenção primária, né, que é o PSF, a saúde bucal e aí todas as outras estratégias que fazem parte desse conjunto aí de modelo de atenção. Então, o que ele precisa de recurso, o que ele destina de recurso, vai estar para atender o que ele, como proposta do Ministério. E o recurso condicionado a resultados de avaliação, que é o do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade, que é né, a grande discussão que a gente tem, que, de uma certa forma, a política de atenção primária ela avançou muito. Nós temos uma cobertura hoje boa de PSE, de saúde bucal, no estado de Mato Grosso. Lógico que precisava avançar mais. Mas e a qualidade desse atendimento, né? O que, de fato, esse atendimento ou acesso a essa atenção primária está modificando em condições de saúde. Então, a União também propôs um recurso para a gente, né, implantar esse programa de melhoria de acesso e de qualidade, e ele estimula, incentiva os municípios nesse processo. Então, o financiamento do SUS, assim como qualquer outro financiamento, ele sempre foi utilizado pelo Ministério da Saúde como uma estratégia indutora para adesão aos programas nacionais ou às políticas nacionais. Então, a União, como infelizmente não mudou muito, mesmo a partir da Constituição de 88. Mesmo a gente tendo o Pacto Federativo dizendo que cada ente é autônomo e soberano, nós temos ainda essa utilização do financiamento como um indutor, né, nessa adesão aos programas. Então,
a Política Nacional entende que é um programa importante, e aí ele utiliza o financiamento para que os municípios façam a sua adesão. E aí os municípios precisam, né, nessa adesão, observar de fato o que está ali sendo proposto, né, a realidade da sua região, do seu território, e aí buscar esse financiamento e principalmente, depois do financiamento, a sua execução. Né? E a gente tem um grande problema dentro do Sistema Único, que é a execução desse recurso. Então, a gente recebe um recurso para uma determinada política, aí 15 mil reais por mês, como nós tivemos recentemente a política de saúde do homem, parece. Quando você vai para a execução disso dentro do orçamento, é de uma dificuldade enorme, porque quem conhece a 866, né, a lei da licitação, você não faz isso sozinho, você tem que ter outras, não pode fazer isso fragmentado, tem que ter dentro de uma licitação maior. Então, a execução desse financiamento, ele é bem complicado. E não é só no estado de Mato Grosso, não. A gente participa das câmaras técnicas, todos os estados, todos os municípios têm problema na execução do seu financiamento. Bom, então, o bloco da atenção primária, ele é financiado partindo daqueles critérios, e dentro do bloco ele foi dividido em dois subblocos, que é o piso da atenção básica fixo, e o piso da atenção básica variável. Então, no piso da atenção no fixo, a gente tem o que é transferido utilizando como base o número da população. Então, é basicamente isso. Você pega um valor determinado, e transfere vezes o número da quantidade de pessoas. Então, a portaria 1409 é uma que define esses valores, né? Então, de 28 a 23 reais por habitante, e a 1602 de 2011, ela faz uma definição de municípios por critérios. E aí ela usa isso, para definir esses municípios por faixas, ele utiliza alguns critérios, como PIB per capita, percentual de população em extrema pobreza, e a partir dessa divisão por faixa é que ele define se será de 28 a 23 reais por habitante ano. E na variável é o que é para financiar essas políticas, saúde da família, agente comunitário de saúde, saúde bucal, povos indígenas, são os demais financiamentos que ocorrem. E aqui nós temos uma tela, né, do Fundo Nacional de Saúde, que aí depois eu vou passar para vocês uma atividade, né, para a gente fazer uma pesquisa de como está esse financiamento dentro do seu município. Aí a gente percebe ali os blocos, né, vigilância em saúde, média e alta complexidade, investimentos e atenção básica. Então traz aqui o teto variável e o que foi destinado para o fixo. Tá? Isso está aberto, você digita no Google, tá, Fundo Nacional de Saúde, já vai sair, você entra lá no ano, estado e município e pode consultar o que o Fundo Nacional transferiu para os fundos municipais e para os fundos estaduais de saúde. O estado de Mato Grosso também financia atenção primária, como eu disse, isso foi um dos primeiros estados no Brasil a realizar o financiamento da atenção primária. Ela iniciou antes, né, mas de fato assim, regulamentada a partir de 2001, né, definiu que a modalidade de financiamento seria via fundo a fundo. Aí depois, em 2001, a gente teve a portaria, né, que promove a estruturação dessa política. Em 2001 também a gente define os indicadores que vão acompanhar esse financiamento. Por quê? Qualquer despesa pública, ela tem que ter um efeito para a população. Então, tanto o Ministério da Saúde definiu lá no programa, né, do monitoramento e da avaliação, como o Estado também definiu. Eu estou transferindo recurso, eu estou financiando, mas, de fato, que efeito isso está produzindo nas condições de saúde da população? Então, isso precisa ser medido, né? O TCE faz isso e a Secretaria também acompanha. E aí, em 2001 também, a partir de 2001, o Estado, não pensando só na atenção primária, também instituiu um financiamento para uma rede de apoio a essa atenção primária, como eu já havia dito. Então, teve para urgência e emergência, o PASCAR,
os programas de agentes de saúde nos assentamentos rurais, que também o Estado de Mato Grosso foi um dos pioneiros nesse financiamento. A microrregionalização, que a gente chama, né, da reabilitação, saúde mental, hemoterápica, né, e da saúde mental, também em 2001. Em 2003, nós temos o decreto 7.605, né, que atualizou os valores, né, dá continuidade a essas transferências via fundo a fundo, mas não há grandes alterações no corpo da legislação anterior. A portaria 106, ela foi um ano que a gente teve um grande avanço com relação principalmente aos investimentos, então a gente sai de um financiamento de R$24 mil ano por equipe para R$48 mil, os municípios que pertencem ao Baixo Araguaia, que é a questão da equidade, né? E o repasse sai de 14.400 para 28.800 para as demais equipes nos demais municípios do estado. Aí, infelizmente, nós tivemos em 2012, né, a Lei 9.870, que foi aí uma redução de 50% dos recursos que eram repassados para a saúde, e um dos programas que foram mais atingidos na redução desses valores foi o da atenção primária, por financiamento da equipe de saúde bucal e PSF, ASCAR e do cumprimento de metas. No momento atual, a Secretaria está no processo de revogação dessa lei, né? E o Poder Executivo já encaminhou para o Legislativo a solicitação que ela seja revogada, e nós estamos no processo de construção de uma política de financiamento para a atenção primária, utilizando a questão de critérios, né? Justos, que promova principalmente, né, ao meu ver, a questão da equidade, né? Para a gente ter atenção aos municípios que realmente precisam de uma diferenciação no financiamento de acordo com as suas condições, né? Perfil de crescimento econômico, os seus indicadores sociais. Todos esses recursos que a gente falou até agora, eles precisam ser prestados contas, né? Isso acontece por meio do relatório de gestão e dos instrumentos que são enviados ao Tribunal de Contas. Sendo que o relatório de gestão ele deve ser apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e pelo Conselho Estadual de Saúde, e o Tribunal de Contas recebe todo ano o seu balanço, né? Então o Tribunal de Contas está fazendo uma análise aí, além da legalidade da despesa, também o impacto das ações junto às condições de saúde, por meio da análise de 10 indicadores. Então tudo que é receita pública, ela, no seu gasto, na sua efetivação do gasto, ela tem que ter uma contra, né, tem que causar a melhoria, né, das condições de saúde da população. E principalmente o controle externo e social, elas têm uma função importante em acompanhar isso para a população, né, junto com a população e para a população. Então, pensando nisso, a gente trouxe aqui, já nós estamos falando de financiamento, a gente tem que falar de alguns números, né? Esse é um resultado de um trabalho que a gente fez de análise do financiamento da atenção primária no estado de Mato Grosso, né, de 2003 até 2011. Então, esses números referem-se ao orçamento da Secretaria de Estado de Saúde, corrigidos pelo IGPD. A gente tem aí uma demonstração de como caminhou o financiamento do estado de Mato Grosso nesse período, por subfunção dentro do orçamento público. Então, nós temos aí, em 2013, dentro de tudo que o Estado empenhou, né, o que foi destinado para a atenção primária na subfunção correspondia a 9% em 2003. A assistência ambulatorial hospitalar 50%, e essas outras despesas, outras subfunções, basicamente a folha de despesa com pessoal. Em 2007, esse percentual reduziu para 7%, assim também como a assistência hospitalar ambulatorial para 37%. E para outras funções, né, teve um acréscimo de 47%. E em 2011, nós temos um percentual de investimento na atenção básica de 4% e na assistência hospitalar ambulatorial 34%. Então, a política do Estado nesse período é de redução do financiamento da atenção básica. Então, a gente percebeu esse movimento olhando o orçamento da Secretaria de Estado de Saúde. Olhando também esse financiamento, é possível a gente identificar, né, responder algumas perguntas. Por exemplo, qual foi a política do Estado? Ela foi pública ou ela foi privada? Né?
A gente, quando faz uma comparação aqui de tudo que foi repassado, tudo que foi pago pelo Estado, né, para a pessoa jurídica, a gente percebe aí uma ampliação, né, de 27%, 20%, ela dá uma reduzida, mas ainda, né, dentro desse patamar. Quando a gente vai olhar o que o Estado transferiu para as instituições privadas sem fins lucrativos, a gente tem uma ampliação de 4,5% em 2003 para 23% em 2011. Então, aí a pergunta pode ser respondida, né? E quando a gente vai olhar o que o Estado transferiu para os municípios, para a estratégia de saúde da família especificamente, a gente sai de um percentual de aplicação de 8,84%, né, para 2,39%. Então, houve um movimento de desfinanciamento da atenção primária dentro do Estado e uma ampliação da transferência de recursos às instituições privadas sem fins lucrativos, assim também como uma ampliação na despesa com pessoa jurídica. Por que pessoa jurídica? 39, né, lá dentro do orçamento. Porque toda vez que o Estado decide, por exemplo, locar carro e não comprar carro, ele está transferindo para a iniciativa privada. Toda vez que ele prefere executar sua despesa por meio da locação de um hotel, de um espaço público para evento, e não tem a sua rede própria, né, de formação e qualificação, uma estrutura bem estruturada, ele também está transferido para a iniciativa privada. Então, são decisões que a gente, no dia a dia, a gente não tem a percepção, mas é uma transferência do patrimônio público, né, mas da sua especificidade pública para um outro ente, para o mercado. Então, é uma decisão tomada que a gente precisa ter essa observação, porque também ocorre não só diretamente, como a gente vê aqui, mas também aqui, quando a gente decide reduzir o patrimônio público e ampliar a sua relação com o mercado ou com as instituições privadas. E, ao mesmo tempo, a gente vê, né, uma redução no financiamento da atenção primária, considerando que a mesma, segundo os estudiosos, né, se bem resolutivas, resolve bastante os problemas e as condições de saúde da nossa população. Aqui é uma demonstração da participação cada vez maior dos municípios no financiamento do SUS. Isso aqui é o Estado de Mato Grosso, o que a Secretaria de Estado cumpriu, né, de acordo com a emenda constitucional 29. Então, a gente não cumpre a emenda até 2010. A gente só cumpre os 12% a partir de 2010, segundo os critérios do CIOPS. Então, a gente vai aí num percentual de 11%. Em compensação, os municípios saem de 17,84% e chegam até 20,7% e fecha 2011 com 20,3%, ou seja, 5 percentuais em média acima dos 15% que é determinado como mínimo. Então, se a gente colocasse aqui uma outra informação, que é a união, a gente vai perceber essa relação, né, direta, essa relação inversa. Quando a União e o Estado diminuem seu financiamento, consequentemente, os municípios participam mais dele. E aí, se a gente for olhar na repartição do bolo, né, do Fundo Nacional, é o ente que menos recebe recursos, diretamente, né? Então, aí o impacto disso nas políticas. Aí fala, que bom que ele está financiando saúde. Ok, ele está financiando saúde. Mas a população tem outras necessidades também, né? Tem necessidade de saneamento básico, tem necessidade de habitação, tem necessidade de educação não, porque também é vinculada, mas assistência social, esporte, cultura. Então, quando ele amplia aqui, ele está tirando uma outra política. Então, a gente precisa, né, analisar o contexto de todo o território. E, por fim, eu termino aqui com uma frase de Josué de Castro, que foi um grande poeta, que estudou bastante sobre a fome, e ele diz assim: toda a terra do homem foi até hoje a terra da fome. Então, falar sobre o Sistema Único de Saúde, seja em qual esfera for, financiamento, planejamento, gestão, regulação, atenção primária, vigilância, é um posicionamento político. É um posicionamento político ao acreditar que o sistema tem que ser único e público. Então, se a gente não tomar essa decisão, ou se os governos não tomarem, infelizmente, a gente fica aí à margem do processo. Obrigada.
Obrigada, então, professora Lucinéia. Nós vamos abrir agora, então, para as perguntas. Eu vou aguardar as perguntas de vocês aqui pelo bate-papo, ok? Vou dar alguns minutinhos para que vocês possam estar digitando. Nós estamos recebendo alguns elogios, então vamos aguardar agora as questões. Você poderia esclarecer melhor a atividade que os alunos deverão fazer? Por favor, professora. Pois é. A princípio, a ideia é que vocês façam uma análise sobre esse financiamento dentro do município, consultando o site do Fundo Nacional, né? E aí fazendo uma relação entre o que vocês, aí vai depender muito do acesso que vocês têm junto à Secretaria Municipal de Saúde. Olhando o que o município recebeu de recursos em 2014, né? E fazendo uma análise com relação ao relatório dele anual de gestão, que é o RAG, porque já foi um orçamento finalizado, então esse município provavelmente já prestou conta, e fazendo um paralelo entre o que está posto ali de recursos e como ele enxerga ali o financiamento da atenção primária no Fundo Nacional dentro das ações do município. Mas aí eu vou escrever bem melhorzinho, né? Deixar mais claro, e aí passo para Márcia. Então a gente coloca aqui. Estela, se você quiser ir, né, adiantando então a tarefa, colocando aqui no bate-papo. Se alguém tiver dúvida, a gente está no momento, né, da gente poder esclarecer, aproveitar a oportunidade e a presença da professora Lucinéia, para que as dúvidas sejam esclarecidas nesse momento. Nós temos mais alguns minutos. Gostaria, neste momento, então, só de lembrá-los da avaliação da web aula. É o linkzinho o link já está aí para vocês, o link que o Iago já acrescentou. E a gente ainda aguarda as perguntas de vocês. Tem quantos na sala? Tem quantos na sala? 55? O senhor está perguntando em quantos estamos, né? Estamos aqui com 55 participantes nessa web aula de hoje. Sim. Então, o pessoal lá de Cáceres, eles estão perguntando, né, sobre o gráfico de pizza, o que é o azul clarinho, por favor. Pode voltar na apresentação, professora? Um minuto. Azul clarinho? No azul clarinho, as outras funções são despesas com o pessoal, né, encargos e pessoal ativos e encargos, formação e qualificação, são as demais subfunções que eram valores menores. Mas o maior desse recurso aí, dos 41%, 40% é a despesa com o pessoal e encargos sociais, ou seja, o salário dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde. Ok. Espero ter respondido. Qualquer dúvida, vocês podem estar questionando de novo. A Rosemary coloca, um dos problemas observados com relação à atenção primária é a dificuldade que os gestores têm em classificar as ações e serviços nessa categoria. Como tratar tal questão? Ela agradece e diz que foi uma excelente palestra. A ideia que é o que a gente traz, né? Quando eu estava
fazendo lá, finalizando a apresentação em casa, eu fiquei pensando, bom, eu estou falando do financiamento, né? Mas é preciso que a gente fale da execução desse financiamento, que é a parte do orçamento público. Porque eu percebo isso, quando essa colega disse para mim que ela classificou a saúde como fiscal e não seguridade social, eu falei, meu Deus, e ela está dentro da política de saúde, né? Então, eu fiquei pensando assim, como a gente não tem noção desses conceitos, né, que estão, né, no nosso dia a dia, mas a parte do orçamento, eu percebo assim, que há uma grande dificuldade dentro da Secretaria de Estado de Saúde, na hora da gente classificar isso para fazer a LOA, imaginando que isso também deve ocorrer muito dentro dos municípios. Então, a questão dos blocos ajudou porque ficou meio geral. A gente vê todos os municípios, a maioria dos municípios e até o Estado tratando assim. Então, tem a ação da vigilância, tem a ação da atenção básica, tem a ação... Mas é preciso, na hora da execução do planejamento, ter maior clareza nessa classificação. Você vai olhar o CIOPS, por exemplo, você vê lá que tem município que não tem atenção primária. Ele classifica todas as suas ações em outras subfunções e não na atenção primária, média e alta complexidade, vigilância. Então, é um momento na elaboração da LOA do município que é preciso fazer essa classificação correta, porque senão os gastos com a atenção primária elas ficam invisíveis, né, para o município. A não ser que o município tenha um hospital, se ele não tiver um hospital, uma UPA, a maior despesa dele, com certeza, é a atenção primária ou depois a assistência farmacêutica. Então, se ele não fizer isso correto, ele não consegue comprovar. Então, é um processo de formação e qualificação que a gente precisa continuar na hora da classificação orçamentária. E quem, infelizmente, às vezes faz isso, como um contador ou alguém da secretaria, ele não tem noção do quanto isso impacta na hora da prestação de contas por parte do gestor, né? Dessa não atrelar o financiamento à ação. Agora, a gente também, dentro do Sistema Único de Saúde, a gente tem um outro problema também enorme, que é com relação ao sistema de custo, que também infelizmente, é um desafio que se coloca para o SUS, mas que a gente não vê muitas iniciativas, né? O Ministério da Saúde até começou com a questão da economia da saúde, mas isso não avançou. Porque, ao mesmo tempo que eu preciso classificar orçamentariamente, né, fazer essa classificação de forma correta, eu precisaria também ter o custo, né? Quanto custa uma unidade de saúde? Porque quando eu vou classificar despesa com pessoal, eu não faço isso na linha de atuação, né? Então, eu pego o médico, eu não classifico ele como atenção primária. Eu coloco ele na subfunção despesa com pessoal em encargos sociais. Então, ele entra num total que eu não sei de fato quanto custa. Então, deveríamos ter sistemas paralelos. Além da classificação orçamentária, temos também um sistema de custo que desse essa possibilidade para a gente. Então, o município ele tem que observar esse financiamento na hora do planejamento. Quando ele levantar lá os seus problemas, determinar suas causas e aí traçar as estratégias, na hora de orçamentar, colocar valor para executar aquela estratégia, ele já tem que relacionar. Isso aqui vai sair do bloco da atenção primária do Ministério, isso aqui vai sair do teto do Estado do financiamento. E já ir amarrando essas fontes de recurso na hora do planejamento. Tem que ser nesse momento. E aí, na parte da orçamentação, tem que deixar isso claro também para quem faz isso. Tem que ser na subfunção 301, que é a função da atenção primária. Tem que estar lá essa ação tem que estar classificada nessa subfunção. A Silvia traz a seguinte questão, professora Lucinéia. Como podemos saber quais são os programas em que os municípios estão implantados? Quais são? Como podemos saber quais são os programas em que os municípios estão implantados? Entendo que estão implantados, né? Aquela pergunta, como podemos saber quais são os programas em que o município tem implantado? Acho que a primeira fonte de consulta é o Fundo Nacional de Saúde, no caso do recurso federal. Ele tem que entrar e fazer esse olhar lá, entrar bloco por bloco e conseguir identificar esse recurso. Uma outra forma é a CIR, né, que são os Conselhos Regionais, os Conselhos Regionais de Saúde, que é saber se aquele município pactuou a participação dele ou não naquele financiamento. Então, porque
a partir do Fundo Nacional, ele vai identificar se o município aderiu. Em algumas situações, o recurso está macro, né? Ele tem várias políticas ali dentro. Mas em outras situações, ele está bem detalhadinho, está lá bem a caixinha dele mesmo. Então, a primeira fonte de consulta, a minha sugestão é que seja o Fundo Nacional de Saúde, porque, inclusive, nós fazemos isso lá na Secretaria. Cai um dinheiro na conta lá, e aí a gente ainda não conseguiu fazer isso, né, em tempo real. Esse link entre a CIB, né, o que é pactuado na CIT e na CIB e o que vem já. Porque pactua, passa 2 semanas, o Fundo Nacional deposita o dinheiro. Então, a gente vai para o Fundo Nacional, olha lá o que é o recurso, aí pela característica do recurso, a gente já sabe mais ou menos qual é a área. Aí a gente vai consultar a área. Olha, esse recurso está aqui, caiu na conta, o fundo abriu essa conta, do que é? Aí a gente faz a orientação de solicitar crédito adicional, né, colocar esse recurso no orçamento, porque tem essa diferença também, gente. Não é pelo fato do dinheiro cair na conta que você tem como gastar. Caiu a receita. Agora você tem que incluir essa receita no orçamento. Isso é feito por meio do crédito adicional. Então, caiu o dinheiro, aí tem que solicitar o crédito adicional, a secretaria, né, tem que solicitar esse crédito adicional junto à Câmara de Vereadores, se já não foi dada essa autonomia na LDO e na LOA, tem que solicitar essa suplementação para incluir dentro do orçamento. Então, a primeira fonte de consulta é Fundo Nacional e depois, se houver alguma dúvida, a área técnica, se não, seu conselho, a sua comissão intergestora regional. A Thelma parabeniza pela web-aula esclarecedora e ela pergunta qual o gargalo, né, que o Estado e os municípios enfrentam hoje. Se a atenção primária, hospitalar, a judicialização. Olha, no campo da secretaria hoje, eu diria que o judicial ele traz um impacto muito grande na nossa execução orçamentária, né? Ele está tirando da gente esse controle sobre as contas. Então, assim, a gente vai pagar uma diária, aí chega lá para pagar diária, não tem dinheiro, porque o dinheiro foi bloqueado. Aí você fica numa loucura para pegar o dinheiro da fonte 134 e colocar de novo na conta, que é para não prejudicar o servidor que está já para viajar. Depois você tem a regularização disso no orçamento. Então, não é porque ele foi bloqueado que é um dinheiro que aparece. Depois a gente tem que tornar isso uma despesa. Então, a gente empenha, liquida e paga isso. Então, orçamentariamente, isso tem um peso muito grande hoje na saúde. Mas eu vejo a judicialização como, apesar de tudo, né, apesar dos desvios que ele está ocorrendo, aí, principalmente em virtude de se realmente é justo os valores que estão sendo cobrados ou se é de valor de mercado, mas como uma demonstração clara que o sistema ele não está dando acesso. Então, é um apontamento que é preciso ampliar essa rede de serviço para os usuários. Ou discutir se o que está sendo posto não é o suficiente. Então, está se pensando numa nova droga, num novo medicamento, mas não está na lista. Mas por que não está na lista, né? Então, a gente tem que discutir, porque é claro na Constituição que a saúde é um dever do Estado. Então, a gente a judicialização, ela só não está nos mostrando uma realidade com relação à rede que não está sendo efetiva. Então, para mim, ela é um apontamento que precisa ser considerado. A outra questão é a judicialização e a gestão, né? A gente citei anteriormente. Nós recebemos um recurso, mas aí nós temos que executar esse recurso, né? E é esse executar que às vezes a gente não consegue de fato efetivar. A gente brinca lá na secretaria que toda vez quando entra um gestor novo, a gente tem que provar por que aquele dinheiro todinho que tem lá na fonte do Ministério da Saúde não pode ser gasto da forma que eles querem. Porque todo aquele recurso é resultado de uma pactuação, de um plano de ação que deve ser cumprido dentro daquela ação. E aí quando você vai ver, ele precisa de uma licitação para qualificação, ele precisa de uma licitação para o equipamento, ele precisa de uma licitação. Então, a gente tem um problema sério aí na área meio, né, com relação à execução desses recursos. Mas, infelizmente, para a secretaria, isso está atrelado ao nosso quadro que a gente tem hoje, né, um quadro deficitário de pessoal, né, uma estrutura que está desestruturada completamente. Então, isso tende, né, tomara que com o tempo a gente consiga resolver isso, priorizando essa saúde. Então, e a atenção primária, para mim, a promoção da saúde é o que é foco. É lógico que a gente precisa dar acesso a quem já está doente, né? A gente precisa, nós temos
pessoas, né, cidadãos que precisam dessa assistência, mas a gente precisa também pensar que a gente não quer mais pessoas doentes. Isso só vai acontecer se a gente melhorar, não só dentro do sistema único, mas também outras políticas, né, da educação, da habitação, geração de emprego e renda, porque, infelizmente, a saúde ela não ocorre dentro da Secretaria de Saúde, né, ela ocorre fora, por meio de outras políticas. E aí a discussão da ampliação dessa rede de proteção. A equipe de Cáceres, na pergunta com relação ao RAG, perguntando se o RAG é público e se eles podem ter acesso através de algum site. Pois é, ele, pelo que eu saiba, ele tem dentro do sistema do Ministério da Saúde, mas eu não sei se ele é público, eu vou ter que consultar. É para ser, é para ser público sim, mas eu vou tirar essa dúvida. É porque eu falei, na dúvida com relação ao acesso à prefeitura, né? Então, para quem não tem, aí eu vou ter que procurar outro meio. Mas aí eu tiro a dúvida com um colega lá que coordena o RAG no estado e passo já os links, tudo certo para aqui para o Telesaúde. A Silvia pergunta, quais são os passos que o município tem que fazer para implantar uma UPA ou uma unidade mista de atendimento? Olha, qualquer política do SUS, ela tem uma portaria instituída, né, que financia. Então, essa também é um dos motivos porque se prefere a modalidade de transferência fundo a fundo. Porque como o financiamento ele tem que ser público, então dá a possibilidade para qualquer ente, né, qualquer município, qualquer estado, participe do processo. Então, esse é um dos motivos porque é preferencial que se use fundo a fundo, ao contrário da modalidade de convênio. Então, primeiro é buscar a portaria que financia esse programa, o UPA ou, no caso, o SAMU. E aí a portaria provavelmente vai trazer os pré-requisitos para esse financiamento. E aí analisar se o município se enquadra nesses pré-requisitos, né? Saber da capacidade do município. A gente faz sempre uma análise com relação às políticas nacionais, pensando ainda naquela reflexão do Pacto Federativo. A gente, infelizmente, nessa modalidade de financiar para incentivar a adesão, o Ministério da Saúde ele faz um financiamento que é um financiamento igual para o país inteiro. Então, financia o SAMU, da mesma financia em São Paulo, financia em Mato Grosso. Só que a gente sabe que, mesmo dentro de Mato Grosso, o custo de uma unidade é totalmente diferente. Então, tem que analisar. Eu preciso da UPA, o meu território precisa da UPA, eu atendo os critérios da portaria e a capacidade desse município em manter a política. Mesmo tendo financiamento tripartite, né, da União, do Estado e dos municípios, tem essa política que, né, cada um tem que passar, a União passa 50%, o município 25% e o Estado 25% e o município 25%, me parece. Então, o município precisa, que aí entra a questão do sistema de custo também, né? Quanto que custa a sua UPA no seu município? É a mesma coisa? Será que os 50% que vem da União realmente financia 50% do custo da sua UPA? Conhecer a portaria, conhecer a sua realidade, fazer essa análise e aí ir atrás do financiamento e depois preparar principalmente e que esse processo seja feito com a equipe técnica da Secretaria. Porque depois quem toca isso, quem vai, né, colocar isso dentro do planejamento e da sua execução é a equipe técnica. Então, ela precisa participar desse processo de conhecer a situação, conhecer a realidade, da tomada de decisão e depois da continuidade do processo. A Rosimari, professora, ela pergunta se a educação permanente em saúde poderia contribuir no processo de qualificação dos gestores. Eu acho que sim. Eu acho que, assim, o SUS, eu estou com uma equipe lá do planejamento e do orçamento de finanças, e aí o pessoal me pedindo lá, vamos correr atrás de curso sobre retenção de impostos, né? Aí eu falei, olha, engraçado, né? A gente dentro do sistema único, a gente tem, porque também foi da política, né? Muita demanda por cursos na área finalística, né? Hanseníase, tuberculose, dengue, urgência e emergência. E a área meio, ela sempre fica à disposição das secretarias de administração, né, das escolas de governo e do município, alguma ação da área administrativa. E que, infelizmente, por não ter recursos, sempre fica a parte do processo, né? Então, nós queremos melhor efetividade, né, uma melhor
qualidade nos gastos se a área técnica, a área meio da secretaria tivesse esse processo de qualificação também. Então, o que é o orçamento público? Né? A lei de responsabilidade fiscal, a lei de licitação, pensar nas estratégias, né, para executar essa receita. Porque a gente recebe a receita, depois a gente não tem capacidade de execução. Você não vai impactar em nada para a população. Né? Então, a gente também precisa ter a continuidade do processo. Financiou, vamos para a execução. Eu acho que a área da educação permanente, a gente precisa destinar um pouco de atenção para essa área mesmo dentro da Secretaria Municipal. Principalmente considerando esse movimento de tornar o fundo público, já é, né, já está consolidado um fundo público autônomo e gestor pleno. Então, como tornar pleno e autônomo se a equipe que toma conta não tem conhecimento? Então, ele fica sempre à margem, né, do contador, de uma outra secretaria, e é um processo que você pode fazer independente da formação. Uma vez eu estava num curso de qualificação, o cara falou, mas quem pode fazer isso é só o contador. Não. Classificação orçamentária, conhecer o orçamento, qualquer pessoa pode fazer. Se ela tiver conhecimento, se ela conhecer a lei, isso não é. Agora, vai assinar a contabilidade geral do município, aí sim, aí é só o contador. Mas a parte da orçamentação, de fazer essa classificação, se você tem conhecimento, se você sabe, você pode fazer sim, dependendo da formação. Eu acho que é um momento de priorizar. E talvez o telesaúde seja uma possibilidade de a gente ampliar isso, né? Chegar a mais pessoas. Se eu puder, vou ver se a gente consegue fazer um invoice de orçamento e conversando, né? Pensando em estratégias para essa execução dentro do município. Né? O que a gente faz aqui que pode dar certo aí? O que vocês fazem aí que a gente pode dar certo aqui? Acho que é um movimento legal, é um meio de acesso muito interessante. A Maria Aparecida faz a seguinte colocação. Na hora de prestação de contas nas audiências públicas de saúde, a comunidade e o gestor devem prestar conta financeira através do recurso que está no site do Fundo Municipal de Saúde ou o que vem apresentado pelo contador da Prefeitura, com relação a recebimento por blocos. Olha, a não ser que seja na transferência de um ano para o outro, porque a gente trabalha com a questão da competência, né? Então, dezembro começa recebe em janeiro, tem que bater, né, as duas coisas. Tem que ser semelhante. Porque se você está recebendo durante o exercício, ele tem que entrar na sua conta do exercício. O que normalmente eles devem apresentar é o orçamento, que aí o orçamento, a execução dessa receita é que não vai estar diferente. Igual a gente está mencionando aqui. Não é porque você recebeu que você, de fato, vai executá-la na hora. Infelizmente, você pode olhar lá nas contas do município, do fundo municipal, que tem muito dinheiro paradinho lá em conta, que veio o recurso e o município não conseguiu executar essa ação. Então, a receita, ela, na hora da execução, infelizmente, ela não vai bater. A vigilância, no bloco da vigilância, o município pode ter recebido 10 mil, né, 100 mil reais. Quando você vai na audiência pública, o gestor apresenta um valor empenhado de 10 mil. Não significa que ele não tem 100 mil em conta, ele tem. Só que na execução dele, ele só conseguiu empenhar ou liquidar ou pagar só 10 mil. O que aconteceu? Ele talvez não tenha conseguido licitar o equipamento para vigilância, contratar, né, adquirir os insumos, fazer o registro de preço ou pregão para determinada despesa. Então, o dinheiro fica parado ali na conta, né, sendo corrigido, é claro, mas esperando essa execução se ocorrer por meio de licitação. Então, esse processo de sair da receita e se executar enquanto despesa é que é o nosso gargalo também hoje. Não só dentro do município, o Estado também tem essa dificuldade em transformar a receita em ação e produto entregue à sociedade. Então, talvez você não consiga observar, porque vai estar são dois momentos do orçamento distintos. Um é a receita e o outro é a despesa. A Maria Aparecida, então, está agradecendo pela resposta. Nós também, professora Lucélia, já estamos iniciando a nossa web aula. Eu gostaria de deixá-la à vontade, né, para os agradecimentos e considerações finais. Já, agradecer imensamente o convite da escola, né, por da Eliane, pelo estar aqui hoje com vocês, falando sobre financiamento. Reforçar que dentro do SUS a gente precisa ter esse posicionamento político, né, acreditar na política, e
ir para a luta mesmo. É uma política social e toda política social ela só consegue avançar se for por meio de luta. E o financiamento também tem, infelizmente, a gente é um embate diário, seja dentro do próprio Estado, seja por meio do município e principalmente agora junto à União. Então, eu estou à disposição, posso passar o e-mail para a Márcia, e aí fico à disposição dos colegas, né? Se quiser fazer algum tipo de consulta, saber onde a gente pode pegar alguns dados, e depois eu vou passar a atividade. Muito obrigada, eu estou aqui à disposição. Obrigada. Então, a professora vai me passar o e-mail, né? Eu vou estar colocando para vocês aqui ainda no bate-papo. Vou estar deixando a aula aqui aberta ainda, nossa sala, por mais alguns minutos, para que vocês possam ter a oportunidade de fazer, então, aquela avaliação da nossa web aula de hoje. Ok? Eu gostaria de agradecer a presença da professora Lucinéia. Muito obrigada por essa tarde, né, prazerosa de informação. Gostaria de deixar disponível também o nosso site do Telesaúde, para que vocês possam estar, de repente, pedindo, solicitando uma teleconsultoria, poder também estar acessando a nossa agenda, porque na nossa próxima semana nós temos mais 2 webaulas importantes durante a semana. Então, agradeço a todos pela presença nessa tarde. Muito obrigada. Até a nossa próxima webaula.